Vou imigrar para o Canadá através do college. Essa é uma frase que nós escutamos bastante, né? E, na verdade, o que essa pessoa vai fazer, na maioria das vezes, é vir para o Canadá, fazer um curso de 1, 2 anos, obter um visto de trabalho após a sua conclusão e, assim, batalhar a sua imigração. Tudo bem, Celina? Olá, tudo e com você? Tudo ótimo. Pessoal, estou aqui hoje com a nossa querida Celina Rui, que é uma consultora de imigração regulamentada pelo governo do Canadá, uma profissional com mais de 15 anos de experiência nesse mercado, para conversar com vocês como, na prática, essa vinda para o Canadá para estudar acaba te ajudando em um processo de imigração, né? Celina, nesse cenário em que a pessoa, né, você tem um solteiro e o casado, né? Sim. O casado, quando ele vem para cá, o cônjuge já pode, né, trabalhar desde o início e começar com um visto de trabalho aberto, já batalhar uma imigração mais rápida. A pessoa, quando ela vem para cá, é solteira, ela depois, né, da conclusão do seu estudo, ela tem direito a um visto de trabalho, né, e tudo mais, dependendo do programa e tal. Uhum. Como nesses casos levam as pessoas a falarem, eu estou indo para o Canadá para estudar, mas na verdade eu estou estudar para imigrar. Como essas coisas acabam tendo uma ligação? Vamos botar Então, assim. tem uma forte ligação, né? Uhum. Não vou dizer que o estudo vai te levar à imigração direta, mas ele te ajuda a te colocar no plano. Vamos botar dessa forma? Né? Eu costumo dizer, e aí vou deixar você, né, dar exemplos e tudo mais, para ficar mais fácil para que você que está nos assistindo entender, que estudar no Canadá ele é uma das maneiras mais fáceis, ou até mesmo a mais fácil, para você obter um visto de trabalho no Canadá. Sim. E como isso acaba concretizando uma imigração? Então, quando você vem estudar aqui no Canadá, tá? Você vai ter direito às 20 horas de trabalho por semana durante o período das aulas, certo? Nas férias, o full time. Se forma, tem direito ao PGWP, que é o visto de trabalho concedido a quem se formou aqui através de programas reconhecidos. Quando você estiver no seu PGWP, né, no momento que você aplica o PGWP, você já pode começar a trabalhar full time, sem limitação de horas. E tudo que você fizer de trabalho que for considerado high skill, que caiba dentro do NOC, ou 0, ou A, ou B, ele já está te ajudando a somar pontos, né, para uma possível imigração através da plataforma do Express Entry, que é uma das maneiras de você conseguir imigrar, tá? Então, isso é só um detalhe. Agora, o acompanhante, caso você tenha, no momento da chegada aqui no Canadá, antes mesmo do aluno começar as suas aulas, já pode começar a trabalhar. Então, a mesma coisa. Começa a trabalhar NOC 0 ou A ou B, tá? Sendo full time, né? Que é tempo integral de 30 horas ou mais por semana. Ou períodos de part-time seriam 15 horas no mínimo por semana, somando 2 períodos, né? Equivalente a 1, já também começa a contar pontos, né? Dentro da plataforma do Express Entry. É assim, só para você entender, o Express Entry, se você não sabe, ele é o programa federal de imigração para o Canadá e ele funciona num sistema de pontos. Então, o que acontece? Quando você trabalha aqui no Canadá, como a Celina disse, nos NOC 0, A ou B, Uhum. né, que são considerados high skills, mas dizendo que são high skills, não quer dizer necessariamente que você tem que ser um presidente de uma empresa, um Não. CEO, né, e tudo mais. Gerente, Gerente. manager, Você consegue supervisor. dar alguns exemplos para a gente? Até mesmo, eu escuto você falar em palestras e tal, cozinheiro. Cozinheiro é um NOC B. Então, assim, só para você entender que você não precisa ter um nível na 3RA, quando as pessoas trabalham, dependendo da função que ela tiver dentro da 3RA, né, ela já consegue, os consultores da 3RA, né, como é que eles se encaixam dentro dessa... Então, a questão do NOC não é pelo título, tá? E sim pela descrição das funções que você exerce. Então, não existe um NOC certo ou errado, é por aproximação, tá? Se você for no site do governo e colocar NOC Code, você vai ver que vai aparecer uma lista gigantesca de todas as profissões que você possa imaginar. Muitos e muitos títulos. Você pode colocar alguma coisa com uma palavra-chave e vai abrir para você a descrição das funções, nível de escolaridade exigido ou experiência exigida para você poder ocupar essa vaga. É dessa forma que você começa a olhar qual seria o seu NOC. Tá certo. Sem se estender muito nisso, precisa estender muito nisso, mas assim, só para que você, eu quis que você entendesse é que quando a gente fala high skill,
né, do NOC e tal, não quer dizer que você tem que ser um presidente de uma Uhum. empresa, um CEO, um alto executivo. Existem cargos, né, até bem mais baixos que você já se enquadra dentro do que a imigração pede para você aumentar a sua pontuação, né? Então, assim, por exemplo, só para que as pessoas tenham uma ideia, né? Por exemplo, a pessoa trabalhou um ano, Uhum. né? Eu sei que tem alguns fatores, né, que vão Sim. mudar isso aí, mas ela já tem um acréscimo de pontos levado dentro de um Express Entry. Com certeza, a experiência de trabalho aqui no Canadá, ele tem um peso muito grande dentro da plataforma do Express Entry, tá? Então, eu diria que sim, se você já completou um ano aqui dentro, você já tem maiores chances. É isso que acaba sendo a conexão, né, do estudo com visto de trabalho para um Express Entry. Existe uma outra fonte, né, que muitas pessoas, né, a gente observa, muitas pessoas que vêm estudar no Canadá Uhum. acabam migrando também pelos programas provinciais, né? Então, Isso. assim, eles se parecem um pouco ou não, né, nesse quesito. Em relação entre as províncias, É. um pouco, tá? Eu diria que as pessoas que se formaram aqui no Canadá, tá? É, dentro dos programas das províncias, tem uma certa vantagem. Eu vou Uhum. botar assim, tem uma certa vantagem, tá? Cada província vai ter um programa diferente, alguns só vão aceitar pessoas que se formaram dentro daquela província e outros que aceitam no Canadá todo, tá? Então tem que olhar de província em província. Mas eu diria assim, né? Muitos, como exemplo, tá? Aqui província de BC. Se você se formou aqui no Canadá através de um programa reconhecido, você não precisa apresentar experiência anterior para se qualificar. Não precisa apresentar a experiência do Brasil. Então, por exemplo, alguém que não tiver essa experiência Ligado, relacionado. relacionado à área, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, você se formou em business aqui, tá? Aqui no Canadá. Você arrumou um trabalho como cozinheiro. Você pode aplicar. Você nunca trabalhou na cozinha. Por você ter se formado aqui, eles te abrem essa exceção, tá? Então, durante, né, diversos programas de província, eles se apresentam dessa forma. Então, é uma vantagem você estudar aqui. Existe um ganho eu não sei se é exatamente a pontuação para você me dizer, mas assim, existe um ganho em relação à experiência de trabalho. A gente citou um caso aqui da não precisar comprovar a experiência de trabalho. Uhum. Mas, por exemplo, a pessoa comprovou aqui, nós estamos falando com você da província de BC, que é onde fica Vancouver. A pessoa completou um ano de trabalho dentro de BC. Existe algum pró para ela por ter completado esse ano de trabalho aqui, para dentro do programa provincial? Sim, vai pontuar melhor. Porque aqui no programa de BC, né, claro, você tem os pré-requisitos que você tem que atender, tá? Após atender os pré-requisitos, existe uma pontuação dentro do nosso programa atualmente. Então, o fato de você ter experiência de trabalho aqui dentro, que seja relacionada à sua oferta atual, ele te traz mais pontos. Entendi, entendi. Eu vejo que muitas vezes, porque o Express Entry, não falando dele a fundo, mas assim um pouco por cima, mas o fator idade, ele acaba tirando muito a pontuação das pessoas. Ele pode derrubar um perfil. Ele pode derrubar um perfil, né? E aí a gente observa que muitas vezes esse caminho do estudo no Canadá acaba se tornando uma alternativa muito atraente, porque aí você me corrige se eu estiver errado, por favor, fica à vontade. Especialista em imigração é ela, não sou eu. Então, assim, essa pessoa ela vindo para cá, ela vai ter a oportunidade de ganhar pontos de outras maneiras que vão compensar a idade dela e muitas vezes passar a pontuação que ela perdeu por causa da idade e ela vai conseguir migrar por um outro caminho. Faz sentido? Faz sentido. E a outra coisa né? O Express Entry, ele é um dos programas. Né? Você tem toda a opção de províncias, uma vez estando aqui dentro. A pessoa pode aplicar para a província fora do Canadá? Até pode, mas o empregador vai ter que fazer uma oferta por tempo indeterminado. Você nunca trabalhou para a pessoa, sabe? Eu acho que é um pouco complexo, né? Então, ao longo desses anos, a gente vai observando como que as províncias lidam com isso. Por exemplo, O que aqui em funciona de verdade na prática ou o que não funciona? eu diria assim, TI funciona, porque muitas vezes você começa a trabalhar remotamente, funciona. Mas em outros cargos, por exemplo, assistente administrativo, tá? O que a gente vê faz um LMIA primeiro para essa pessoa, traz a pessoa temporariamente, se funcionar, aí você aplica para o processo de província, porque o processo de província, ele te leva um caminho de residência permanente já, entende? Então, depende, a gente vai ter que analisar caso a caso, né?
Mais um fator que a gente acabou não falando, quando você se forma no Canadá, você ganha pontuação extra só por ter se formado aqui. Você ganha de 15 a 30 pontos. E essa pontuação extra pode fazer toda a diferença no seu processo de imigração. Muitas vezes, muitas pessoas perguntam assim, aqui eu contrato primeiro, a M Canadá ou a 3RA? Uhum. Vou te dar o que eu gostaria, se fosse a minha família, como eu faria. Lembrando, pessoal, 3RA e M Canadá são empresas diferentes. A 3RA é a minha empresa, que trabalha com a parte de educação. A M Canadá é a empresa da Celina, que trabalha com a parte de imigração. Né? Então, são empresas complementares, mas são empresas diferentes, vamos botar assim, com impostos diferentes, com todo o processamento diferente. Educação e imigração. Vamos lá. Então, é o Fica bem seguinte, claro. mas o que acontece? No caso da pessoa querer estudar no Canadá, né, e batalhar uma imigração, é importante que você entenda, você não é obrigado a estudar no Canadá para tentar um processo de imigração. Né? Eu encontro muita gente aqui, me torno amigo da pessoa, eu vou ver, por que você, eu não sou consultor de imigração, mas por que você veio para cá estudar? Porque eu queria imigrar. Pô, cara, mas te olhando por cima assim, você já conseguiria ter imigrado do Brasil, entendeu? Então, assim, é importante que você entenda. Então, eu acho sempre interessante, as pessoas perguntam, a que empresa eu procuro primeiro? A 3RA ou a IMI Canadá? Bem, se o seu intuito é imigração, eu acho super interessante você começar por ela. Você conversar com a Celina da IMI Canadá, para que ela veja, você consegue migrar direto do Brasil? Consegue, maravilha. Você não consegue? Olha, o estudo é uma alternativa muito interessante para você. Então você já vai vir para a 3RA sabendo que o estudo é a sua alternativa para batalhar uma imigração. E o que acontece? Há uns anos atrás, a gente uniu essa base de dados de informação das empresas. Né? Então você tem a opção, se você fizer uma consultoria com a Celina, e ela traçar um plano, olha, para você é melhor o marido estudar em tal província, ou a esposa estudar em tal província, né? Ou se você é solteiro, você estudar em tal província, ou não, essa pessoa está aberta a estudar em qualquer lugar do Canadá. Que acontece muito, né? Aí o que acontece? Você vai vir para a gente fazer o seu projeto de estudos e a gente vai, tá? Porque eu não gosto muito daquela história de quero fazer qualquer coisa porque eu só quero estudar para imigrar. O que acontece com isso? Você bota em risco o seu pedido de visto de estudo, tá? E você vai gastar uma fortuna, tá certo? Estou sendo um pouquinho, porque vai depender do seu bolso, né? Se é uma fortuna, mas não é muito barato estudar no Canadá, mas você vai gastar, né, aquele dinheiro para algo que você não tem interesse. Então, é sempre interessante, aí quando cai na 3RA, o que a gente vai fazer? Se a Celina já traçou um projeto de estudos para dentro da sua imigração, a gente vai analisar qual o melhor custo para você, com o melhor custo-benefício, para que você projete melhor a sua empregabilidade, né, e a sua caminhada profissional no Canadá. Por quê? Lembra que a gente falou que a questão da imigração com a educação vai muito de você ter trabalhado no NOC, 0A ou B e tudo mais? Fazendo um projeto para que a sua carreira tenha um sentido, a gente está te ajudando com o processo de imigração, porque a gente está ajudando a sua empregabilidade. Uma coisa que é muito importante né, a gente sabe que a finalidade, na verdade, do programa de estudo, em muitas vezes, é a imigração no final. Tá? Mas antes da gente chegar na parte de imigração mesmo, de residência permanente, você tem o caminho temporário, que é o de estudante. Então, o que a gente tem que pensar? O que faz sentido você vir estudar? Porque a imigração vai querer olhar isso e te questionar, né? Não que vai fazer uma entrevista com você, mas é através de documentos, né? Por que você quer vir estudar? O que você vem estudar aqui que de fato vai te agregar profissionalmente para que você possa retornar ao Brasil depois, já que a sua estadia é temporária, Seu primeiro com visto maior que você está empregabilidade, pedindo, né? primeiro visto que você está pedindo é um visto de estudante temporário. Sim. As coisas precisam fazer sentido. Né, que você está vindo para cá estudar algo que vai acrescentar à sua carreira, você está pedindo um visto para vir estudar no Canadá e retornar ao Brasil. Né? Então, é importante que isso faça sentido dentro do seu projeto. Né?
Por isso que quando a gente analisa muitos números da imigração, né, de vistos aprovados e vistos negados, a gente vê que, por exemplo, o cliente da 3RA e da IMI Canadá, o número de negativo é muito menor, muito menor. Por quê? Eles fazem um planejamento, fazem lá o seu processo de visto. Agora eu estou falando só daquele visto inicial. O seu processo de visto, a 3RA desenha, né, o seu caminho, né, dentro da educação aqui no Canadá, né? Então, eu acho muito importante. Se você tem, claro que essa decisão é sua, né? São duas empresas diferentes, você pode conversar só com a IMI Canadá ou só com a 3RA, mas se você quiser conversar com as duas, eu acho que você acaba tendo uma visão melhor de todo um processo. Mais sincronizado. Mais sincronizado. E por mais que se você falou, olha, eu vou, né, eu quero estudar, eu vou ter que estudar, tudo bem. Mesmo que você não se encaixe no processo de migração aí no Brasil, e você, ou até mesmo se você estiver aqui no Canadá, mas ainda não começou essa trajetória, né? Você começa a desenhar ela mais organizadamente. E se você já sabe o que você precisa saber, você já sabe, né? Perdão, as informações para que você chegue onde você quer chegar. A Celina faz a sua consultoria, ela vai falar, olha, hoje você não consegue imigrar. Ah, você está indo para o Canadá estudar? Então, olha só, você vai ficar atento que você... Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Você vai estudar um ano, NOC 0A ou B e tal, você vai aumentar tantos pontos na sua imigração, você vai perder tantos pontos por causa da sua idade, e aí você já consegue a sua pontuação para imigrar. Ou seja, você já sai, né, com um projeto desenhado. Uhum. O que acontece? Provavelmente esse é o maior projeto da sua vida, né? Então, a Celina tem a consultoria deles, né? Celina, qual o valor da sua consultoria? São duas, né? Tem a consulta de 20 minutos, tá? E depois de muitos pedidos, a gente voltou à consulta de 40 minutos também. Tá, e inicia qual o valor inicial? $120 canadenses de 20, 195 a de 40 minutos. Tá, legal. E a consultoria educacional da 3RA Intercâmbio é gratuita, porque nós somos remunerados pelas instituições de ensino e não por você. Ou seja, a partir de $120, você já tem um desenho, né, da sua imigração e do seu caminho de estudos. Então, não deixe de contactar a gente para a gente te ajudar nesse projeto, para entender quais são as suas necessidades. Fique sempre antenado aqui nos canais da 3RA Intercâmbio e também da IMI Canadá. A gente vai estar sempre levando informação para que você torne esse projeto, que é um projeto tão bonito, é um projeto de vida para o Canadá, o mais tranquilo possível, né? Celina, sempre lembrando, isso aqui é a nossa opinião, é a nossa vivência, a vivência que a gente carrega, né? A 3RA Intercâmbio, ela existe desde 2012, ajudando alunos internacionais. Nós sempre trabalhamos com Higher Education, com educação pós-secundária aqui no Canadá. A 3RA Intercâmbio ela é a empresa mais antiga, a empresa brasileira mais antiga com foco em Higher Education. A Celina, da IMI Canadá, também já trabalha com imigração há 15 anos, né? Nós temos muita experiência, né, para te ajudar num projeto desses. Mas fique sempre ligado aqui nas nossas mídias sociais, deixe aqui seus comentários, o que você achou do nosso vídeo. É sempre um prazer, né? E essa é só a nossa opinião. Com certeza você vai traçar o seu caminho, né? Para num projeto tão bonito quanto esse, né? Com certeza. Tá legal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.